Olá, família Lagoinha, bem-vindos ao Carisma Podcast, esse programa que tem como intuito abrir as portas do carisma para que você saiba o que nós vivemos dentro desse seminário maravilhoso aqui na Lagoinha. E hoje nós temos um convidado especial, um dos nossos professores, que dá uma matéria incrível, o pessoal tem sido impactado e é uma matéria que mexe muito com as nossas estruturas pessoais. Eu estou hoje aqui com a pastora Paula Augusta e a matéria que ela dá é relacionamentos interpessoais. Obrigado, pastora. É uma honra estar com você aqui. Obrigado você. Uma honra minha, amando tudo isso aqui que vocês estão criando, trazendo uma oportunidade não só para a Lagoinha, mas para a nossa comunidade, né? O carisma é uma porta aberta para grandes portas que ele abre depois dos conhecimentos, das riquezas que nós recebemos aqui. Que bom, pastor. E eu gostaria de começar esse podcast de hoje perguntando para a senhora o seguinte: quem é a Paula atrás da pastora? A Paula é essa mulher, filha de Deus, amada do Pai, esposa, mãe, amiga. Sou uma pessoa muito agitada, assim. Hoje confesso que até menos do que eu já fui antes, mas uma pessoa muito sonhadora, muito realizadora. Sou uma mulher que vive aqui nos Estados Unidos há muitos anos, né? E de verdade, assim, o que eu posso dizer? A Paula é a Paula. Quantos anos, pastora? 46. Quantos anos vivendo aqui nos Estados Unidos? 27, vim com 19. Então, eu sou mais daqui do que de lá. De que lugar do Brasil que a senhora é? Vitória, Espírito Santo. Uau, capixaba. Eu nasci, na verdade, Rony, em Minas Gerais, mas cheguei nunca a morar. Sabe aquele negócio, vai na casa da avó, nasce e vem embora? Então, morei minha vida toda ali na região da Grande Vitória. Legal. E chegou aqui em Boston. Chegou em Boston mesmo? Eu cheguei eu cheguei na Flórida. Fiquei na Disney ali uma semana. E vim para New Hampshire. Uau. Cheguei em Boston e logo New Hampshire. Então, minha primeira cidade que eu morei aqui foi Nashua, New Hampshire. Hoje eu moro em Bedford, New Hampshire. E aí, o cristianismo aconteceu na sua vida quando? Aqui. Estados Uau. Unidos foi um divisor de águas. Engraçado que você falando, eu viajei aqui. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu estava na virada de ano lá no Brasil, na praia de Jacaraípe. E eu recebi uma palavra, só que eu não entendi nada. Eu fiquei até com medo, né? Porque estava assim lá. Um homem falou assim: você vai para uma terra distante, vai cruzar o oceano, vai ser muito abençoada e vai ter a sua vida transformada numa terra do outro lado do oceano. Na praia ali? Na praia. Eu não entendi nada, né? Uau. E aí passaram-se 2 anos e realmente a profecia se cumpriu. Eu vim para essa terra e quando eu tinha 4 anos de América, 22 anos, né? 19, 20, 23 anos, com 22 anos eu conheci Jesus. Uau! E aí, trilhando essa caminhada aí. E aí, a partir de então, foi uma experiência, assim, gradativamente ou foi aquele tipo de experiência que... Não, papum. Como tudo na minha vida é intenso, como tudo acontece assim, eu conheci Jesus e no meu segundo culto eu já recebi uma profecia. Eu não sabia nem o que era profecia. Eu fiquei olhando e ele disse assim: olha, você não é uma crente de banco. Uau! Você é uma missionária. Não sabia nem o que era missionária. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui pesquisar e foi tudo muito intenso, muito rápido. No meu primeiro ano, nos 7 meses de crente, eu já tinha lido a Bíblia toda, apaixonada pela palavra, apaixonada pela obra, e foi muito rápido. Nunca fiquei parada com Jesus assim. Pastora Paula é uma das pastoras aqui do time da Lagoinha Boston. Ela é casada com o pastor Cris, tem uma família incrível, dois adolescentes um adulto, né, e uma adolescente, né, que já estão fluindo dentro do ministério. E pastora, quando aconteceu o ministério pastoral na sua vida? O ministério pastoral é interessante. Eu aprendi algo muito, muito, muito lindo, sabe? Que eu rejeitava muito. Eu falava em pastora, Rony, o quê? Não, porque eu vim de um ministério em que a mulher ela era reconhecida missionária também. Então, tinha um ministério missionário e um ministério pastoral. Então, eu fui reconhecida primeiro nesse ministério missionário. E com o chamado da pregação da palavra, e com muito envolvimento ali, né, em liderança de mulheres, liderança de jovens, liderança do departamento missionário, eu comecei a ser chamada pastora. Eu falei, não, mas eu não sou pastora. Então, eu comecei a entender que ao longo de uns anos anterior o meu chamado e o reconhecimento, né, que foi o derramado, o óleo em posição de mão, eu fui simplesmente sendo reconhecida para aquilo que as pessoas já viam. Então, o ministério pastoral é um chamado
Sim. a servir e amar pessoa, cuidar de pessoas. Então, Sim. eu não acredito que a gente recebe primeiro o ministério para viver. A gente vive e é reconhecido. E foi assim que aconteceu na minha vida. Há mais ou menos, eu acho que eu fui reconhecida, se eu não me engano, há 10 anos atrás, 11. Uau. E aí tem essa jornada. E quanto aí. tempo de casada, pastora? Olha, quase 20, né? 20 anos. 20. E foram sempre, assim, dentro do ministério pastoral. Quando aconteceu esse envolvimento com a área de relacionamentos interpessoais, trabalhar com comportamentos, essa área, né? Essa área foi muito interessante, Rony, que isso aconteceu gabinete. Eu comecei a lidar com casais. E aí eu comecei a ter um drama, uma crise. Que eu falei, gente, tem uma coisa errada. Esses casais entram, procuram a gente, amor. Eu até conversando com o Cris. Eles querem mudança. Só que eu percebo que eles saem daqui querendo muito. Só que chegam em casa, eles caem em algo que não consegue. Parece assim, eu consigo uma semana, 2. Aí na terceira semana volta tudo e volta eles pior. Então eu comecei a buscar um pouquinho do que era a diferença desse querer e conseguir fazer. E aí eu fui estudar um pouquinho não é temperamentos, pessoas. Psique, emoção. Eu falei, tem alguma coisa que acontece dentro da gente, no nosso inconsciente, que não permite a gente viver o que a gente quer. Como o apóstolo Paulo diz, o mal que eu não quero, eu faço. Mas o bem que eu quero, ele tinha uma consciência de que tinha alguma coisa natural, que é o inconsciente. Então, eu mergulhei em autoconhecimento, em emoção, em relacionamento, em conhecer realmente um pouquinho da nossa alma. Falamos muito do espírito, né? Sim. Mas eu comecei a me interessar realmente para poder conseguir ter ferramenta certa para ajudar as pessoas. E o que a senhora diria para essas pessoas que nos ouvem e ainda não participaram do Seminário Teológico Carisma? O que elas encontraram? O que a senhora encontrou? Porque a senhora com certeza já fez uns outros seminários, né? O que a senhora encontrou realmente que chamou a atenção e a senhora, uau, eu vou comprar essa ideia e vou participar disso e quero ministrar a aula dentro do Carisma. Como é que foi essa... Gente, eu quero falar até olhando aí para vocês isso, porque o Carisma é tão incrível. Por quê? Porque eu fiz alguns cursos teológicos antes do Carisma, claro, mas eu recebi muita teoria, que depois aquelas teorias elas eram complexas, elas iam sendo esquecidas ao longo do tempo. O que eu me apaixonei com o Carisma é a prática. Ele é a palavra, o fogo. Então, eles te entregam um entendimento, e na hora que eles te entregam o entendimento, eles entregam só o que você precisa entender. Então, você está pronto para fazer. Então, o carisma não é para quem tem tempo. O carisma não é para quem é novo ou um pouco avançado de idade. O carisma não é para quem é... velho de igreja. Ou deixou de vir. Não importa quanto tempo você tem na igreja, não importa quanto escolaridade. Você pode ser muito estudado e você pode não ter estudado nada. O carisma é para você. O carisma é um presente de Deus para nós. Por quê? Porque ele entrega o que você precisa para fazer a igreja acontecer. Para fazer o ID. É aquele manual básico, né? Para você. Sabe aquele negócio? Muitos homens estudou a vida toda, pesquisou a vida toda, garimpou a vida toda e te entregou o ouro. Então, pega e vai com o que você precisa. O carisma te dá o que você precisa. Não é um tempo que você vai investir que você não vai usar. Tudo você precisa para todas as áreas da tua vida, inclusive ministerial. E a senhora, assim, uma matéria do Carisma que mais chamou a atenção da senhora, fora a matéria que a senhora ministra, né? Eu amei muito, Rony, a matéria que mais me chamou a atenção, apesar que todas são maravilhosas, Aliança de Sangue, mas não foi Aliança de Sangue, foi Jesus aquele que cura. Jesus aquele que cura. Aquela matéria mexeu muito comigo porque nós temos Jesus. Yes. E ele habita em nós. E muitas das vezes, até me emociono, porque a correria do dia a dia, a farmácia ali, os diagnósticos, e a gente esquece que nós temos um Jesus que você pode orar e ele cura ainda uma dor de cabeça. Uau. Ele é um Jesus que cura uma enfermidade da alma. Ele é um Jesus que cura um câncer. E por a gente estar tão envolvido na vida com os afazeres, os dias, nós entramos e na hora da ceia, que é o partir do pão, né? Que representa o corpo, e o cálice, que representa o sangue, que foi derramado para que o nosso corpo fosse sarado. Sim. A gente não tem não dá
tanta importância no sentido do poder. A ceia não é para celebrar somente a volta de Jesus, mas a ceia é para lembrar que o corpo dele foi moído para o nosso sarado. Então, para mim, depois daquela matéria, depois daquele entendimento, eu nunca mais ceiei só relembrando a volta dele. Mas eu celebro a morte, a ressurreição, espero a volta como igreja, mas eu sei o poder que tem naquele corpo. A vida e naquele plena. caso. Eu quero viver agora a minha vida cura. Plena aqui. Então, tipo assim, essa matéria mexeu muito comigo. E é interessante porque não somente isso, mas às vezes as pessoas, o que elas fazem? Não é só o ir em direção a um paliativo, a um medicamento quando está passando algum problema, mas eu percebo que até a falta de entendimento que você carrega a vida de Cristo dentro de si e que você não precisa transferir isso para um pastor, para um líder. Olha, ora por mim que eu estou sofrendo isso. Você pode ministrar em si mesmo, porque a vida de Cristo habita dentro de nós. Então, a gente vê muito isso hoje em dia, no dia a dia, e quando a pessoa se depara com essa matéria do carisma, parece que as vendas dos olhos são abertas e a pessoa consegue enxergar, opa, vem cá, isso pode ser verdade na minha vida, posso ministrar isso na minha vida. Top, também. Perfeito. Por quê? O que o carisma faz? O carisma, ele traz para você quem você é, a sua identidade. Yes. De filho de Deus. Só que essa identidade de filho de Deus, ela tem, por si só, muitas heranças hereditárias de um pai de amor. Então, quando a gente se encontra como filho de Deus, a gente também toma posse dos nossos direitos de filho. Que é o quê? Nós temos direito de pisar em serpente, escorpião, tomar algo mortífero. Então, assim, o carisma é realmente revelar quem nós somos nele. E por que nós precisamos manifestar dele em nós. Porque ele é poderoso demais. Então, assim, não dá para viver. Eu gosto muito de algumas particularidades de Jesus, assim, porque Jesus, ele é muito simples, né? Sim. A gente complica tudo. E por isso que eu amo o carisma, porque o carisma simplifica tudo. O aluno lá da faculdade morre de medo de fazer prova. A gente aqui, você não precisa se preocupar com prova, porque o foco não é a prova. O foco é a experiência. Jesus, ele diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, o conhecimento do que tem nas dispensas do Senhor para a gente tomar posse e usar a nosso favor é o que vai libertar você e a nossa libertação e as nossas... Por que eu amo a minha matéria? Porque fala de cura. Cura interior, cura de quem você é, restaura a tua identidade, te coloca aí entendendo o caráter de Cristo sendo manifesto, moldado e revelado na tua vida. Ninguém te segura. Né? Desculpa interromper aí, mas só deixando jogando uma cerejinha aí nesse bolo, é bom ver que os pastores não são blindados. A gente vê os pastores da igreja e tal, a gente acha que a vida deles é perfeita. E dentro da sua matéria a gente vê que, né, tem muitas coisas que os próprios pastores passam por isso, né? Total. Inclusive tem uma pergunta aqui, ó, estão fazendo pergunta e... Tem a pergunta online, pessoal. Fala aí, Dani, qual que é a pergunta online aí? Pessoal, a gente está com o Dani aqui. Perguntar se o filho mais velho dela já deu muito trabalho. Gente, já me deu. Tiago é uma bênção, mas ele é um ser humano, né? Claro. E uma coisa que eu aprendi, Rony, é que filho de crente não é crente. Exato. Filho de crente, ele precisa também ter as experiências dele com Jesus. E na minha vida, assim, o meu maior ministério é minha família. No entanto, não é à toa que eu estou aí, né? Nós estamos aí trabalhando no Gerações e a paixão da gente realmente é a família. Por quê? Porque o Tiago teve as fases dele. Ele nasceu na igreja. Eu fui batizada nas águas quando o Tiago estava no meu ventre. Eu já tinha me convertido, mas eu demorei um pouquinho para descer as águas. Aquele lance que eu era muito católica, praticante, já fui batizada. Entendi. Teve que quebrar um pouquinho aí. E o Tiago, assim, ele nunca havia conhecido nada fora. Então, o Tiago foi um menino gerado. Meus filhos são gerados no altar. Meus filhos nasceram, né, totalmente envolvidos com esse ambiente. Então, ele teve as curiosidades dele. Teve a fase da mentira, que me deu muito trabalho. Oh, meu Deus do céu.
Então, tipo assim, e ele foi, como ele é um grande rapaz, um menino de ouro, mas ele também me deu trabalho, teve as fases de... A mãe, ela é polícia, a mãe, ela é detetive, a mãe, ela é bombeiro, a mãe, ela... Então, tipo assim, eu tive minha fase de detetive, já fucei bolsa e descobri o que não devia, já fucei telefone e ali eu na hora, ali, guiada pelo Espírito, descobri que tinha um namoro que se acontecesse ia dar ruim. Então, assim, o que eu entendo é o seguinte, é ele sendo adolescente e eu sendo mãe de um adolescente, entendeu? Mas, graças a Deus, todos eles foram resolvidos, até porque a nossa aula de relacionamento te ensina que você é um solucionador de problema, não um causador de problema. Então, eu tive meus problemas, solucionei com a glória de Deus, mas ele tá aí, né? Pastora, uma coisa que eu percebo é que, eu não sei se isso é uma realidade, mas eu acredito muito que, se falando em América, nível de América, eu tenho uma impressão que os pais, não só americanos, mas os brasileiros que mudam para cá, tal, alguns, com essa correria do dia a dia, pelo fato de não ter muito tempo, e aí acaba que a criação, ela começa a ser uma criação mais de uma liberalidade tão grande, a falta... O que a senhora diria hoje para uma mãe que acabou de ter, né, uma criança e está toda preocupada com o mundo que nos cercam hoje e as consequências que nós estamos vivendo, uma liberalidade no meio até educacional? O que a senhora diria hoje para uma mãe que traria uma luz para ela criar realmente o filho dentro de um conceito religioso, mas entendendo que necessita-se pôr padrões e limites? Porque hoje em dia eu percebo que as crianças não têm muito isso. Olha só, primeiro, o meu primeiro conselho é o seguinte: essa mãe precisa entender que se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Sim. Só que a palavra do Senhor, Rony, ela nos ensina a criar filho, né? A gente não coloca, a gente cria filho no caminho. E o que é criar filho no caminho? É andar no caminho para que o filho veja. A criança, ela nos modela, né? O tempo todo. Nós somos o modelo dos nossos filhos. Então, você é pai, né, de alguns. Sim, claro. E eles imitam a gente. Eles imitam a nossa maneira de falar, eles imitam a nossa maneira de agir. Então, nós, pai, não podemos negociar. Então, eu queria falar para uma mãe, não negocia o modelo do teu filho. Porque tem a fase de escola. O teu filho, antes de ir para a escola, ele já tem que ter o reino colocado dentro dele. E o papel de colocar esse reino, de ensinar princípios e valores, porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E somos nós, pais e mães, que inculcamos na cabeça do nosso filho a fé que nós acreditamos. Sim. Então, assim, quando nossos filhos entrar na escola, eles já têm que entrar sabendo, eles vão te ensinar, mas você sabe o que é certo. E na experiência do mel. Então, o meu conselho para a mãe é, desde pequenininho, nas brincadeiras, fale a palavra nas brincadeiras, brincando, rindo, cantando. Comece a ensinar para o seu filho, desde pequenininho, que ele não é daqui, que ele tem um Deus que reina sobre tudo, mas que o mundo também tem um Deus que reina no mundo. Então, quem tem que apresentar o mundo medroso, o mundo feio para o teu filho, somos nós. Exato. Sem medo de errar. Não é botar terror, mas gerar temor. Claro. Então, assim, o problema é que as mães estão terceirizando muito isso. Então, cuidado, mãe, para você não negociar aí os 4, 5 primeiros anos do seu filho, antes da preschool aí, o que for. Não sei, me perguntaram, inclusive, ontem, o que eu acho do homeschooling, né? Não foi a minha experiência. Eu confesso que tá difícil hoje, mas a minha filha tá com 13, então, assim, eu tive um tempo bem grande aí. Principalmente, Rony, eu aprendi muito já do Tiago e da Gabriela, então eu não negociei. Gabriela não ficou com babá, foi algo que eu e o Cris nos preparamos para isso, né? A vida já estava podendo nos permitir. Então, tipo assim, ela teve dias pontuais que ela ficou, mas assim, ela foi então conseguir. E hoje já estou colhendo frutos diferentes, porque foi ele, inculcamos. E sobre o homeschool, o que eu digo? Eu sou a favor até um certo ponto, porque vai ter uma hora que você tem que liberar teu filho para quê? Para que ele vença o mundo, né? Senão se cria uma bolha. Tá entendendo que nós não vamos ter esse controle. Então, assim, se você me perguntar hoje, legal, homeschooling, top. Mas na high school, manda teu filho. Manda teu filho blindado, preparado para vencer o mundo. Porque Jesus disse, não te peço que te tires do mundo, mas que te livres do mal. Então, assim, não dá pra gente criar filho numa bolha, né? Sim, ótimo, pastor, impressionante.
Eu tenho visto muito isso. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui no podcast. E eu queria saber, pastora, o que a Paula espera para os próximos anos? Eu espero para os próximos anos, de verdade, Rony, que eu, falando de mim assim, consiga trabalhar a minha natureza no governo do Espírito, para que o Espírito seja tão forte em mim. Porque nós vivemos tempos tão difíceis e tão trabalhosos que nós não vamos conseguir ser igreja só nos altares, entendeu? Nós precisamos ser igreja em qualquer lugar que nós estamos, porque essa é a proposta de Jesus. Então, os próximos anos eu espero uma chama de avivamento na minha vida ao ponto de impactar vidas. Eu quero, de verdade, muito mais, e não falando aqui com demagogia, até porque eu estou com 46 anos e desde os 19 aqui, alguns sonhos materiais, alguns projetos eu já conquistei alguns. Então, assim, a maturidade, ela te ensina o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena é o que você sente dentro. Nenhuma conquista externa, ela te faz o pleno dentro. E dentro de mim, eu desejo viver uma intimidade maior com meu Jesus, sabe? Porque eu tenho percebido que algumas coisas o dinheiro compra, mas é muito pouco. Então, assim, tenho sonho sim de viajar, que eu amo, mas isso aí eu já vi que é possível. É só você se organizar, trabalhar. Mas o desejo nos próximos anos é que não só eu, mas que a Igreja de Cristo se inflame de um amor e de um relacionamento para que a gente possa combater essa ideologia. Porque está preparado uma agenda mundial que vem para poder destruir as verdades acerca do que realmente é verdadeiro. Então, eu espero igrejas em chama. Eu espero que o ativismo religioso, ele acabe, ele seja, assim, decepcionado, porque nós precisamos ser muito mais intencional. Nós precisamos muito mais ser do que fazer, né? Exato, exato. Pastora Paula cuida do Ministério Gerações aqui na Lagoinha Boston e, pastora... Então, desculpa interromper vocês aí, já interrompendo. Estão perguntando exatamente sobre isso, cara. Estão perguntando sobre família. Uau. Uma pergunta para a pastora Paula assim, ó. A senhora, como professora de relacionamentos e como ministério voltado para tantas áreas, inclusive para a família e casais, você pode me explicar o que fazer quando um casal cristão não consegue se relacionar um com o outro? Através da falta de perdão, perfeccionismo, agindo em todo momento com um mecanismo de defesa. O que fazer? Qual caminho seguir? Oh, impressionante a pergunta. Muito forte. A gente não muda ninguém. Você tem que olhar para você. Se essa consciência desses mecanismos, como falta de perdão, como todos eles aí que você falou, que eu esqueci agora todos, mas você me trouxe vários mecanismos aí. Perfeccionismo. Perfeccionismo, né? Que é uma defesa. O relacionamento, ele tem tudo a ver com você. Ele não tem nada a ver com o outro. Nós achamos que vamos mudar o outro e que se o outro mudar, nós vamos nos sentir bem. Não. A mágica da aula é que em momento nenhum você viu em nenhuma aula a gente falar sobre o outro. A gente traz as nossas curas. Porque todos esses mecanismos aí, falta de perdão é o quê? Falta de perdão é uma algema para mim. Falta de perdão é segurar um carvão que eu quero lançar em você, me queimando a minha mão toda. Uau. Então, assim, não existe relacionamento mudando o outro. Existe relacionamento bom, famílias abençoadas, olhando para si. Por que o desejo meu, que eu acabei de falar um pouquinho aqui, que o Rony me perguntou, que eu espero para os outros anos, eu espero deixar o Espírito governar sobre a minha carne. O problema é que nós vivemos numa geração de muita emoção e sentimento. Se eu quiser, eu faço. Se eu gostei do Rony, eu vou fazer tudo, mas se eu não gostar, não faço, não. Não! Nós não vivemos, querida, por sentimento. Você vive por convicção que naquele dia do seu casamento, você fez um contrato vitalício com essa pessoa, até que a morte vos separe, na alegria, na doença, na saúde. Amando, pobreza, riqueza, amando. O verbo amando é decidindo. Então, o meu conselho é você decidir amar. Só que você só vai conseguir amar esse seu cônjuge quando você amar você mesma. Então, transforme você. Busque a mudança que você tanto quer no teu lar, olhando para você. Porque quando as suas dores, as suas feridas, as suas raízes de rejeições forem curadas pelo poderoso nome de Jesus, fique tranquila
que tudo na tua casa vai ficar mais leve e as mudanças vão Uau, acontecer. impressionante, Isso, pastor, tirou impressionante. onda, hein? Essa sacada do carvão aí foi... Mais alguma pergunta aí, Dani? Tem mais uma. Como não permitir que nosso mecanismo de defesa ative mediante a relacionamentos abusivos dentro da igreja e na nossa vida fora da igreja? Como lidar com isso? Olha só existe um relacionamento abusivo porque existe uma permissão. Primeira coisa, a gente precisa ter uma consciência para uma tomada de decisão. Quando você consegue identificar o gatilho, você conseguiu primeiro, porque na grande maioria as pessoas reagem, não conseguem nem perceber. É aquele inconsciente, é o ativo sem consciência. É uma reação. É uma reação. Eu quero dizer uma coisa para você. Você trouxe daí de relacionamentos abusivos, né, até dentro da igreja. Se você está percebendo que tem abuso, você não tem que se preocupar com o abusador, você tem que se preocupar com a sua reação em relação a esse abusador. Porque só existe um abusador porque existe uma pessoa que se permite ser abusada. Sim. Entendeu? Então, assim, em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, eu queria dar um conselho para você. Tira o foco do outro. Foca no que você pode mudar em você para transformar o ambiente fora. Por isso que Jesus disse: transformai a tua mente pela renovação. Quando nós somos renovados com o entendimento de que nós, em Cristo, podemos transformar a nossa vida de uma maneira, com a mente dele, nós transformaremos o mundo. Porque as suas reações, se tem um abuso e você souber reagir sobre isso diante de uma cura, você vai poder ajudar esse ambiente, essa geografia, esse abusador com a sua reação. Impressionante. Impressionante. E a gente já vai caminhando para o final e eu vou fazer um bate-bola bem legal aqui. Top. E aí o que vier à mente a senhora coloca na mesa. Um livro. Inteligência Humilhada, de Jonas Maia. Esse estava quase decorado, hein, pastor? Eita, agora. Inteligência Humilhada. Eu acabei de ler esse livro, estou apaixonada, indico para todo mundo, que vai fazer muito sentido aí nessa virada de chave sobre quem nós somos, né? Um lugar incrível que a senhora já viajou ou gostaria de ir? Que eu quero voltar a Roma, na Itália. Roma. Apaixonada, que país. Muito lindo mesmo. Boa, pastora, boa. Um livro da Bíblia. Ai, meu Deus. O livro da Bíblia você me pega, mas eu sou apaixonado com João, o Evangelho de João, que é a revelação da igreja. Amo muitos, né? Mas João fala de nós, Sim, fala João da igreja. não é dos sinóticos, Não. né? João bem João. diferente. João é pra mim, né? Um nome na Bíblia que te impressiona. Não vale Jesus, porque Jesus é já ia Jesus. falar Jeová, né? Um nome na Bíblia que me impressiona muito, Apóstolo Paulo. Paulo mexe comigo. Uau. Vamos lá. Uma cor? Eu amo azul. Azul. Que ótimo. Pastora, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por derramar tanto, não só na matéria relacionamentos interpessoais dentro do Carisma, mas aqui conosco. Deus já falou muito através da vida da senhora. E se a senhora, vou deixar um espaço aberto para a senhora mandar alguma mensagem para os nossos carismáticos que estão nos ouvindo. Primeiramente eu quero agradecer você, Rony, pelo Obrigado, lindo pastora. trabalho. Você realmente chegou chegando, sabe? Aquela pessoa na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Obrigado pela tua entrega. Estou amando poder fazer parte de tudo que Deus está fazendo aqui no Carisma Bossa, inclusive poder caminhar do teu lado. E a todos vocês, porque para esse podcast está acontecendo, acredito que tem um time envolvido em tudo isso. Então, gente, por que eu quero pedir muito aqui? O meu último conselho é você cuidar de você, cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, porque tudo nós precisamos de pessoas. E eu só vou conseguir me relacionar bem com o outro quando eu me relacionar bem comigo mesmo. Jesus, ele não veio para nos melhorar, ele veio para nos transformar. Então, meu conselho é busque conhecer Jesus na íntegra. Trabalhe você. Construa uma história de amor com você. Seja alguém que consiga ser apaixonado por si mesmo. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e se amar, você não terá problema nenhum em amar o próximo
E quando você chega nesse nível, você é um transformador do mundo. Que Deus abençoe vocês. Uau. E até a próxima oportunidade. Tem mais uma pergunta aí, Dani? A última, então? Estou fazendo uma pergunta aqui. Ai, meu Deus. O pessoal não quer deixar a gente ir Não, embora, pessoal, pastor. tem muita gente falando, amo a pastora Paula, mas estão fazendo uma pergunta aqui, pedindo para você contar uma história engraçada sua. Olha aqui. Gente, vou contar uma história. Eu posso, já deram até um spoiler aqui de qual vai. história querem ouvir, hein? Do dedo quebrado do pé. Ai, gente, olha, eu tenho uma história com meus filhos homens. Eu sabia que eles iam falar disso. Pra você ter ideia, eles chegam a gravar vídeo. Eu tenho um dedinho, meu dedinho pequenininho, aquele pequenininho do pé. Eu não sei o que acontece, que do meu lado esquerdo aqui, se ele tropeçar, sabe quando a gente dá um chute na cadeira e ele sai do lugar, um desespero, porque ele sai do lugar e eu fico desesperada, eu começo a gritar, e socorro, socorro, meu dedinho. Só que a reação deles é rir. Ninguém consegue se mover na minha direção para ajudar. Então, lá em casa, o que é muita dor para mim, quando acontece para eles, eles se divertem, riem muito. Então, eu tenho um dedinho Eles já estão acostumados, né? que morrem de rir, fazem vídeo e depois colocam. E eu fico super brava, porque eu tô morrendo de dor, né? E ninguém me ajuda, eles estão morrendo de rir. Então, essa sou eu. Esse é o ambiente lá em casa, de muita brincadeira, de muita zoação. Uau, incrível. Obrigado, pessoal. Obrigado, pastora. Tamo junto e até a próxima. Beijo.